Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode comprar Bitcoin com risco zero. Pode me cobrar porque justamente eu vou te explicar isso aqui ao longo desse vídeo, uma estratégia de proteção, inclusive utilizando títulos do Tesouro Direto. O que o Tesouro Direto tem a ver com Bitcoin ou criptomoedas? Você vai entender aqui nesse vídeo. Justamente para aquelas pessoas que ainda não investiram, até escutam a gente falando sobre Bitcoin, criptomoedas, mas ainda estão com medo, com receio, porque sim, é extremamente volátil, mas também tem um potencial. Então, como você faz para não perder dinheiro comprando criptomoedas, mais especificamente o Bitcoin? É isso que eu vou te explicar. E é lógico que eu já vou colocando aqui na tela a cotação do Bitcoin nesse momento que eu gravo o vídeo, né? Porque a gente quer ver justamente o preço. Nesse ano, em dólares, né? O Bitcoin em dólares cotado a 115 mil dólares nesse momento. Já teve uma alta de 23%, né? Nada mal. Só que se a gente coloca períodos maiores, por exemplo, 5 anos, o que a gente viu? Uma alta de 736%. Porém, em alguns períodos, uma queda elevada. Olha só, nesse momento aqui que eu peguei no gráfico, mais ou menos 2021, 2022, 60% de baixa. Ok, que depois subiu 180%, depois subiu 315%, depois subiu para 340% de alta, tá? Não é esse o ponto que eu estou querendo dizer, não é simplesmente compre e segure, não é isso, tá? Primeira coisa que a gente já consegue ver aqui no gráfico é essa ideia da assimetria, né? Como eu mostrei, em grandes períodos, o Bitcoin já chegou a ter queda, sim, de 50%, 60%, até mais do que isso. No ano passado mesmo teve uma baixa de mais ou menos 30%, 35%. Então, assim, existe essa volatilidade. Mas por que a gente fala que é assimétrico? Porque em outros momentos subiu mais do que 100%. Subiu 130%, subiu 300%, subiu 700%. Então, o que eu sempre defendo é essa relação risco-retorno. Será que vai continuar valorizando no futuro? A gente não sabe, mas eu vou te trazer aqui os números de que uma composição com uma estratégia pode fazer sentido. E inclusive eu já deixo um convite especial para você que está nesse vídeo, porque a Coinbase está com uma promoção bem legal para quem quer começar a investir em criptomoedas, até R$350. Veja, esse link que está aqui na descrição, você abre a sua conta e no primeiro depósito que você fizer lá, se você comprar R$1.000 em qualquer criptomoeda, seja Bitcoin, seja o USDC, você ganha R$50. E se você negociar R$10.000 ao longo da primeira semana, você ganha mais 300, tá bom? Aproveite, essa promoção é por pouco tempo. A Coinbase é uma corretora de criptomoedas, é uma exchange, a maior dos Estados Unidos, mas também brasileira, ela tem CNPJ no Brasil. Então, ela é uma das corretoras com certeza mais seguras que existem no mercado. É a corretora que eu utilizo e eu recomendo para vocês também, tá bom? Pega esse link aqui na descrição porque é um link de parceria que eu tenho com eles e aí você consegue esses benefícios também. Agora, galera, já aqui na tela a estratégia desse investimento com proteção. Vamos simular aqui uma pessoa que tenha R$10.000 para investir por um período de 5 anos. Qual é o ponto aqui, pessoal? Bom, será que o Bitcoin vai valorizar no futuro ou não? Não temos como saber. Qual é a única classe de investimentos que a gente pode ter certeza absoluta de quanto a gente vai resgatar daqui a 5 anos? São os títulos pré-fixados, de renda fixa. Então veja, não é qualquer renda fixa. Porque, por exemplo, o Tesouro Selic hoje, ele está remunerando 15%, né, que é a taxa Selic atual. Só que, nos próximos 5 anos, por exemplo, esse 15% aqui, ele tende a cair. É muito provável que fique 14%, 13%, não sabemos, tá? Porque ele é um investimento pós-fixado. Então, o único investimento que você sabe exatamente o quanto você vai resgatar na data pré-determinada são os títulos pré-fixados, que pode ser o Tesouro Direto ou pode ser algum CDB, tá? Então, qual é a lógica aqui? Vamos lá, pessoal, você vai começar a entender essa estrutura de proteção. O que um Tesouro Direto tem a ver com o Bitcoin? Bom, é uma régua de comparação, certo? Quanto que um Tesouro Direto me renderia hoje nesse momento? A gente vai entrar lá no site oficial do Tesouro Direto,
Como eu falei, não podemos olhar o Tesouro Selic, né, porque ele vai variar ao longo dos próximos 5 anos, assim como o Tesouro IPCA. O único que a gente tem certeza daqui a 5 anos o quanto vai nos pagar é esse aqui, ó, Tesouro Pré-Fixado, 13,56%. Vou colocar aqui na planilha e você vai começar a entender. 13,56%. A lógica aqui é o seguinte, se eu tenho 10 mil reais para investir hoje, eu tenho como régua de comparação 18.885, tá? Porque é o título mais seguro do país, o Tesouro Nacional me paga isso. Será que se eu investir esses 10 mil reais no Bitcoin, vai me pagar mais ou não? Tá? Como eu não tenho como ter uma certeza, a gente vai colocar algumas hipóteses aqui, algumas simulações, e lá no final você vai entender muito bem a nossa conclusão. Tá? Para isso, eu já coloco aqui na tela um estudo, tá, que eu peguei lá da Kate Woods, da ARK Investimentos, e eu vou colocar aqui na tela também, porque eu fiz um vídeo sobre ele algum tempo atrás. Um estudo bem legal, tá? Depois eu vou deixar esse link aqui desse vídeo para você assistir. Mas eles utilizam uma métrica de uma simulação de quanto seria o preço do Bitcoin em 2030. Ou seja, mais ou menos 5 anos a partir de agora. Então, no bear case, ou seja, no cenário mais pessimista deles, chegaria em 300 mil dólares a cotação. Lembrando que hoje está 115 mil. No cenário base, né, o regular, aqui o mais provável, chegaria em 710. E o cenário mais otimista chegaria a 1,5 milhões de dólares a cotação de um Bitcoin. E como eles chegaram nesses números? Veja que cada barrinha dessa é um motivo. Por exemplo, investidores institucionais, os ETFs, enfim, muita gente começou a investir em Bitcoin por causa da institucionalização dele a partir de 2024. E é uma grande fatia, né? Você vê que aqui nessa barra roxa, bem relevante, sendo que a segunda questão mais importante para o futuro do Bitcoin é a ideia do ouro digital, ou seja, a reserva de valor, que ela já está acontecendo, mas ela ainda pode expandir, né? Como está mostrando aqui no gráfico, além de outros motivos, como por exemplo a adoção para países emergentes, países como um todo colocando um pouco de Bitcoin nos seus tesouros, né, nas suas reservas, empresas também fazendo isso e o próprio uso do Bitcoin no dia a dia. Ou seja, é um estudo que mostra uma possibilidade com números detalhados, tá? Não é um achismo. Então olha que interessante, será que o Bitcoin vai chegar realmente a 300 mil dólares, a 1,5 milhão de dólares? Eu não tenho como saber. Mas aqui eu coloco essa pulga atrás da sua orelha também e se der certo? E se realmente chegar nesse valor? Será que vale a pena estar um pouco exposto a isso? É isso que a gente vai colocar aqui na planilha em números. Olha que interessante, aqui eu coloquei a cotação do Bitcoin atualmente. E inclusive, pessoal, eu vou deixar um link aqui na descrição para você fazer o download gratuito dessa planilha aqui, tá bom? Um presente aqui do Lucra FC. Então, o Bitcoin, nesse momento que eu gravo o vídeo, está 115 mil dólares a cotação dele. O que acontece se chegar justamente naqueles 3 cenários que o estudo que eu mostrei para você aqui, ele realmente acontecer? Ou chegar a 300 mil, ou chegar a 710, ou a 1,5 milhão de dólares? Bom, no pior cenário aqui, a gente está falando de uma alta de 159% em 5 anos. E isso daí eu transformei para uma taxa anual, isso daria 21% de alta. Ou seja, aquele patrimônio de 10 mil reais, se justamente o Bitcoin chegar nesse valor, você teria um patrimônio de 25.900 reais. Agora, veja o melhor cenário, né? Que maluco, seus 10 mil reais se transformariam em quase 130 mil. Né? Você multiplicaria esse valor aplicado por 12 vezes. E o cenário base seria uma alta de 43% ao ano, né? 61 mil reais seria o seu patrimônio lá na frente. E antes de continuar a ideia de proteção aqui, vou colocar aqui um gráfico, né, que eu pedi para o ChatGPT me ajudar, de quanto foi a rentabilidade anual do Bitcoin ao longo dos últimos anos. Então veja, em 2025 está com uma alta de mais ou menos 25%, em 2024 121%, em 2023 155%. Veja que na maior parte dos anos esteve positiva, embora alguns anos negativos. E a gente volta para a nossa planilha. Pô, Ricardo, legal, né? Se tudo der certo, vai dar uma rentabilidade super alta. Mas e se der errado? Né? Eu vou perder o meu dinheiro? É aí que eu vou sugerir aqui uma ideia de proteção para você. Veja, já aqui na tela,
a gente vai dividir o nosso valor inicial, por exemplo, temos 10 mil reais para investir hoje. Se você colocar uma parte num título pré-fixado, por exemplo, R$ 5.500, daqui a 5 anos você vai ter 10.386. Se você colocar R$ 4.500 hoje em Bitcoin e ele chegar a zero, ou seja, menos 100%, zerado, quanto dinheiro você vai ter daqui a 5 anos? 10.386. Percebe que é proteção, tá? Você perdeu essa possível rentabilidade, né? Porque se você tivesse colocado tudo no Tesouro Direto, você teria 18 mil. Mas você colocou uma parte no pré-fixado e uma parte no Bitcoin. Se tudo der errado, você resgata 10.386. Ou seja, risco zero. Você não tem como perder dinheiro nessa transação, tá? Agora, se o Bitcoin, por exemplo, subir 21% ao ano, como é esse cenário pessimista da ARK Investimentos? Bom, você soma esses 10.300 do Tesouro Direto, mais os 11.600 do Bitcoin, você teria no futuro, então, R$ 22.074. Mas se o Bitcoin só subisse 10% ao ano, você teria, então, 17 mil. Agora, no melhor dos cenários, se ele subisse quase 67%, bom, você teria transformado seus 10 mil em 68 mil, tá? Percebe que você tem aqui um potencial positivo para o seu lado? Você tem um capital protegido, digamos assim, mas você tem a infinidade do potencial do Bitcoin, que pode assimetricamente valorizar mais do que 100%. Fica uma ideia aqui, então, de um investimento, principalmente para quem vai aplicar um valor maior, né? Porque você pode se proteger. Se eu colocar aqui, por exemplo, 100 mil reais, veja, é uma proteção mais interessante, né? Mesmo que você perca esses 45 mil reais aqui no Bitcoin, você ainda teria um valor interessante, né? Vamos colocar aqui, ó, menos 100. Você transformou os seus 100 mil em 103 só com essa fatia de pré-fixado. É uma estratégia avançada de investimentos, mas eu imagino que pode ajudar muita gente que ainda está com medo da volatilidade do Bitcoin, tá? Essa é uma maneira, fazendo uma operação de proteção, principalmente para quem tem mais dinheiro. Agora, a outra estratégia não é simplesmente comprar e segurar, tá? Seria comprar todos os meses aos poucos, né? Porque mesmo que você compre na queda, no longo prazo isso pode ser bastante interessante para você. Então, entende? Essa estratégia de proteção é algo novo que eu aprendi há pouco tempo. Eu achei que valia a pena compartilhar contigo. Agora, quem tiver pouco dinheiro ou quiser ir para o longo prazo e comprando um pouquinho por mês, também faz sentido, na minha opinião. E como eu falei, corra para aproveitar essa promoção da Coinbase, tá? Vou deixar o link aparecendo aqui na tela para você garantir. Abra sua conta por esse link, faça suas primeiras transações por lá e ganhe o seu bônus. Um abraço!